Fala galera, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro programa. E aí eu pensei, por que então não falar sobre primeira vez? Afinal de contas, a primeira vez a gente nunca esquece, não é mesmo? Tá empolgado para saber o que vai acontecer no programa de hoje? Então não troca de canal não. Fica aí conosco que o Pode Crer, Eu Sei Como É, tá começando. A primeira vez a gente nunca esquece. Com certeza você já deve ter ouvido alguém falar sobre isso, não é mesmo? E quer saber de uma coisa? Realmente, a primeira vez a gente nunca esquece. Seja porque foi uma experiência boa ou ruim, a verdade é que ela sempre nos marca. Só que eu acho que essa frase está um pouco errada. Não deveria ser a primeira vez a gente nunca esquece. Deveria ser as primeiras vezes a gente nunca esquece. Isso porque na vida, ainda mais quando a gente é jovem, a gente está sempre passando por novidade. Seja primeiro dia de aula, na faculdade, primeira entrevista de emprego, ou até mesmo a primeira viagem sozinho. Esses são só alguns dos exemplos de primeiras vezes que você já passou ou vai passar em algum momento da sua vida. Agora, o que geral me pergunta é: Arthur, como é que eu faço na primeira vez? E para responder essa pergunta, eu chamei duas garotas maravilhosas para ter um bate-papo super animado e descontraído agora comigo. Pessoal, eu tô aqui com a Daniela e com a Fernanda e elas vão contar algumas das muitas primeiras vezes que elas já passaram na vida delas. Tudo bom, meninas? Tudo bom. Eu queria saber algumas primeiras vezes que vocês já passaram na vida de vocês, como primeira entrevista de emprego, a primeira viagem sozinha. Você, por exemplo, Daniela, como é que foi a sua primeira entrevista de emprego? Assim, a primeira, eu tava muito nervosa, assim, né? Nunca tinha trabalhado em nada. Daí eu cheguei lá, fizeram algumas perguntas, assim, só que tipo, eu não tinha experiência em nada. Aí pensei, meu Deus, não vou ficar. E aí, deu acho que mais ou menos uma semana e me ligaram. Daí comecei a trabalhar, ai, que bom. E bateu o nervosismo, então? Com certeza, muito. E às vezes ainda bate, né? Mas o importante é que no final você conseguiu a vaga. Sim, consegui. Ah, que bom. E você, Fernanda, como é que foi a sua primeira entrevista de emprego? Também, eu fiquei muito nervosa na primeira vez e a gente tem que tomar cuidado pra não se enrolar, porque a gente tá sendo avaliado, né? E infelizmente na minha primeira entrevista eu não passei, mas claro, isso serviu como experiência para as outras entrevistas que eu fiz e eu consegui passar. E tu tinha quantos anos quando tu fez a primeira entrevista? Eu tinha 18 anos. E tu? 16. E vocês fizeram alguma preparação para essa entrevista? Viram algum vídeo no YouTube, enfim, algo do tipo? Se prepararam de alguma forma? Eu me preparei procurando saber sobre a empresa e também com algumas dicas que a minha mãe me deu, porque ela é recrutadora também de RH, então ela me ajudou com várias dicas que foram bem úteis na hora das entrevistas. E tu, Dani? Minha mãe também me deu algumas dicas, assim, né, mas não muito preparo, assim, daí eu fui e fiz mesmo a entrevista. Mas o importante é que no final deu tudo certo. Sim, e conseguiu a vaga, né? Deu, ainda bem. E tu disse que tinha quantos anos mesmo na primeira vez que tu fez a entrevista? 18. E quantos anos tu começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar com 16. Com 16? E isso. tu começou a trabalhar porque tu quis? Como é que foi? Sim. Surgiu essa vontade? Sim, foi por eu querer. E eu fiz Jovem Aprendiz. E os teus pais, o que eles acharam disso? Eles te apoiaram ou foram contra? Eles sempre me apoiaram, eles acham muito importante isso, porque a gente cresce muito profissionalmente e é muito bom a gente ter o nosso próprio dinheiro também. É verdade. E tu, Dani? Quantos anos tu tinha quando começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar com 16. 16? Uhum. E com quem tu trabalhava nessa época? Então, eu ainda estava terminando o fundamental, né? E aí eu comecei a trabalhar num salão de beleza, como recepcionista, assim. Mas fiquei pouco tempo também, porque não era a área que eu queria, né? Assim, que eu gostava. Mas foi uma experiência boa, assim. E os teus pais, eles te apoiaram ou eles foram contra tu arranjar Não, esse meus emprego? pais sempre me apoiaram muito, principalmente a minha mãe, né? Que eu moro com ela. Então, sempre esteve assim do meu lado. Então, tiveram o apoio total da família. Sim. Isso é bom, né? Porque às vezes tem muitos pais que não querem que os filhos trabalhem justamente porque acham que isso vai atrapalhar nos estudos. Mas na verdade isso auxilia até mesmo a criar responsabilidade, né? Com Não é? certeza. E vamos falar agora de coisa divertida, sobre viagem. Como é que foi a primeira viagem de vocês? Bom, a minha primeira viagem assim, foi para São Paulo.
Eu gostei muito porque assim, eu sonhava em conhecer desde meus 6 anos e eu consegui conhecer só com 23, então foi uma experiência muito boa. Eu cheguei lá e minha primeira reação foi tipo, caraca, tô em São Paulo, sabe? Eu não conseguia nem acreditar assim, que era a realização de um sonho mesmo, de anos, né? Então eu gostei bastante. Superou as expectativas e tal. Muito, muito, muito. Eu via aqueles prédios enormes e ficava, gente, que nem aparece na TV, que coisa mais linda! E foi sozinha? Não, fui com a minha mãe e uma amiga nossa. Ah, sim. E fez muitas compras na 25 de março? Oh, com certeza, não ia perder a oportunidade, né? É muito baratinho as coisas lá, né? É. E tu, Fê? A minha primeira viagem foi quando eu tinha 4 anos, que a gente foi morar na França por causa do trabalho da minha mãe. Olha que chique. Mas eu não lembro muita coisa porque eu era muito pequena, hein? Mas foi minha primeira viagem. Vou internacional já logo de primeira. Logo de primeira. Tá, mas e a mais recente, assim, tu lembra? A mais recente foi no carnaval, que eu fui fazer um retiro de yoga. Olha, meditar. É. Isso é bom. E então vocês já passaram por pelo menos 2 primeiras vezes na vida, né? Sim. Qual é a dica que vocês dão pra quem tá com esse receio, com esse medo, que não sabe o que fazer? Qual é a dica que vocês dão? Eu acho que o importante é tu ficar calmo e saber que tudo vai dar certo no tempo certo, as coisas acontecem e que a gente vai aprender muito com essas oportunidades, aproveitar e saber que a gente vai ter uma história para contar daqui a um tempo, né? E tu, Dani? Bom, eu acho que todo mundo tem que assim, sempre correr atrás dos seus sonhos, seus objetivos, ver o que quer fazer e ir em busca disso. Olha, eu concordo super com vocês. Eu também já passei por isso. Primeira entrevista de emprego, primeira viagem sozinho. Eu era uma pessoa, por exemplo, que eu não sabia nem comprar uma passagem aérea. Não sabia nem fazer a hospedagem do hotel, do hostel que eu ficava. Então, a primeira vez, pessoal, é assim mesmo, é aos trancos e barrancos, mas aí tu vai ganhando experiência e vai ganhando jeito na coisa. Agora, um tema um pouco sério. Bullying. Vocês passaram por bullying na infância? Bom, eu passei assim um pouco. Na época não era bullying, era aquelas brincadeirinhas, Não né? tinha nome. Não tinha nome, né? Mas assim, eu sempre fui muito tímida, bem tímida. Então, na minha vida escolar, assim, no ensino fundamental, eu não tinha amigos, né? Era eu e eu, mal falava com os professores, quando falava, né? Então, assim, eu ficava sozinha nas atividades, na educação física, recreio, né? Tipo, ninguém queria falar comigo, sabe? Como se fosse um ET ali, né? Só por causa dessa timidez, né? Tanto que, às vezes, quando eu queria brincar, sempre estavam me excluindo as brincadeiras. Então, foi uma época bem complicada. E tu? Já aconteceu, já me chamaram de vários apelidos na escola, por exemplo, de Smeagol também, mas na época não era uma coisa que tinha nome realmente, agora que é uma coisa mais falada e é um problema que a gente que é mais trabalhado, que a gente tem que ter mais delicadeza para tocar no assunto, né? Eu pergunto isso pra vocês porque eu me lembro do primeiro dia de aula. Vocês se lembram do primeiro dia de aula? Sim. Todo mundo se arruma, quer causar aquela boa primeira impressão, né? Bom, eu lembro, assim, no ensino médio, né, que eu tava muito ansiosa, assim, porque era pra uma escola nova, né, que eu não conhecia muita gente, então, e era de noite ainda, então eu sempre quis estudar à noite, assim, né, não precisava mais levantar cedo, nada disso, e aí eu fui, assim, eu gostei bastante, comecei a fazer amizades, assim, foi bem legal. E tu, Fê? Eu lembro de vários primeiros dias de aula que eu tive, né? E sempre era aquele nervosismo, aquela ansiedade para reencontrar os amigos, para comer um lanche junto na hora do recreio e reencontrar todo mundo, né? Matar a saudade das férias. E sempre foi muito legal os meus primeiros dias de aula. E assim, nessa vibe escola, vocês já sofreram bullying? Eu já sofri quando eu era pequena, assim, no ensino fundamental, porque eu era muito tímida, daí não falava com meus colegas, eles também não falavam comigo, daí assim acabou que eu não tinha amigos, né, sozinha nos trabalhos, na educação física, no recreio, né, e ninguém queria ser meus amigos, assim, acho que pensava que eu era um ET, alguma coisa que eu não falava com ninguém, né, foi uma época bem difícil, assim. Mas superou? Superei, porque depois eu fui pro ensino médio, daí eu comecei a fazer amizades. E tu, Fê? Sofreu muito bullying?
Muito não, mas sempre tinha aquela coisa de apelido, de chamar de alguma coisa, e essas coisinhas vão ofendendo, vão te magoando, né? Ou também de não quererem fazer trabalho contigo, de excluir de algumas atividades, de todo mundo se reunir na casa de alguém, tu não é chamado, essas coisas assim, mas, né, tudo a gente supera. É, gente, isso magoou o coração da gente. Não faça isso com os amigos de vocês, não. Tá, agora vamos inverter. Eu quero saber se vocês já praticaram bullying. Bom, eu nunca, né? Porque eu não gosto dessas coisas, eu não faço pros outros, que eu não gostaria que fizessem pra mim, né? Então eu costumo me dar com todo mundo, assim, independente de qualquer coisa, né? A pessoa sendo legal pra mim, eu sou legal pra ela também. Simples. E tu, Fê? Eu sempre tentei ser amiga de todo mundo, nunca excluí ninguém, seja por qual motivo fosse, mas sempre tentei falar com todo mundo e ser muito de boa, assim. Eu vou admitir pra vocês. Eu fazia um pouquinho de bullying, sim. Mas era só pra me defender, né? Se a gente não se defendia, a gente só apanha. Mas tá bom, gurias. Eu fiquei muito feliz de ter vocês aqui no programa. O nosso papo foi muito bom, muito divertido. E eu espero que você aí que assistiu o nosso programa tenha conseguido tirar a sua dúvida de como passar por essas primeiras vezes de uma forma tranquila. Mesmo a gente sabendo que sempre vai dar aquele friozinho na barriga.